Ô, gente, paz de Cristo. Senhor esteja convosco. Que honra estar aqui na minha igreja também. É isso. E eu trago um abraço de todo o povo da minha tradição para vocês, do meu arcebispo, dos meus amigos, da minha igreja local. Que bom estar aqui com vocês, em Curitiba. Eu estive aqui muito tempo atrás e está sendo uma coisa maravilhosa estar aqui esses dias. Estive com a local, que foi lindo, foi uma coisa de Jesus, tá? A gente se encontrar. E eu acho que você está certo. Nós somos amigos de longa data, que nossas raízes são maiores que nossa própria história. Nós temos muita coisa em comum. O povo de Deus é um povo só. Sabe essa sensação de estar num lugar e pensar assim, nossa, nós somos tão diferentes, mas eu estou tão em casa. Porque nós estamos mesmo, gente. O nosso lar é no Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor está aqui. Nós amamos a mesma coisa. Olha só. Obrigado, Senhor. Tu estás nesse lugar. Gente, vamos ler a Bíblia? Queria convidar vocês para ler comigo um texto que é maravilhoso. E Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. E esse capítulo é muito rico. E, assim, não se pode medir o tamanho de um texto pela quantidade de palavras, mas pela quantidade de vezes que você pode voltar a ele e beber, e beber, e beber, ainda ter sede de novo, beber um pouco mais. Então, esse capítulo é gigantesco. Então, a gente vai ficar com uma pequena parte que é muito linda e intrigante, que começa no versículo 23. Então, Mateus capítulo 8, versículo 23. Nós vamos ler a primeira vez a minha versão, gente, vocês me desculpem. Provavelmente ela é um pouco diferente da de vocês, mas, enfim, é tudo o texto bíblico, o texto sagrado, e o Senhor falará conosco. A gente vai ler uma vez, depois eu vou ler de novo, comentando junto com os irmãos, certo? Vamos ao texto? Primeiro, Senhor Jesus Cristo, fala conosco, essa é a tua palavra. Nós queremos ouvir tua voz, nós acreditamos que esse é um texto sagrado. Acreditamos que o Senhor moveu os irmãos e a igreja, a tradição, para que a tua palavra chegasse nas nossas mãos aqui, que o Senhor pudesse nos alimentar com a tua palavra. Nós acreditamos nisso, que o Senhor está presente aqui, Pai. Então, nos alimenta, Pai. É a Tu que viemos ver, Jesus. É Tu que nós amamos, Pai. Nós estamos aqui com sede, como almas sedentas da Tua voz. Fale conosco, Senhor. Amém. E subindo ele num barco, e seguiram-no os discípulos. E eis que surgiram uma grande agitação no mar, de tal forma que o barco ficou escondido de ondas. Porém, o próprio Jesus dormia. E os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor, salva-nos. Estamos morrendo. E ele disse-lhes, por que sois medrosos, homens de pouca fé? E levantando-se, então, repreendeu o vento e o mar, e sobreveio uma grande calmaria, uma acalmia. E os discípulos espantaram-se, dizendo, de onde vem ele? Ou talvez esteja aí, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém, palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus. Gente, vou ler de novo. E ele, Jesus, subiu num barco. Sabe lá Deus para quê? E os discípulos falaram, se você vai, nós vamos também. Nós já deixamos tudo para trás, nós estamos te seguindo. Então, se quem nós estamos seguindo sobe no barco, nós também subimos num barco. E o Senhor vai. E eis que surge uma agitação no mar. E não qualquer agitação. Uma tremenda agitação. E o que eu queria pedir para você fazer uma coisa junto comigo. Que você pudesse relaxar onde você está. Distensionasse o seu corpo um pouco. Respirasse bem fundo. E ficasse numa posição que você conseguiria ficar por muito tempo. Então descanse mesmo assim o corpo. Sabe? Relaxe os ombros, respire um pouco e distensione esse peso todo que a gente fica segurando o corpo. Não precisa, seu corpo não vai cair. E
Eu queria convidar você a fechar os olhos agora comigo. Pode fazer isso? Ninguém vai mexer com você, nada de errado vai acontecer contigo. Queria que você fechasse os olhos comigo e conseguisse imaginar a linha do horizonte no mar. E talvez você tenha uma imagem do mar na sua cabeça, talvez a última vez que você foi no mar. E o mar, assim, lá no final, ele faz uma linha reta, assim. Uma linha perfeita. A água sabe repousar e criar uma linha fina e linda e magnífica. E traçando assim o que é a água e o céu. E o céu também é azul, né? E a água às vezes fica um pouco verdeada e azulada. E é lindo. O Senhor criou essas coisas. São duas criaturas do Senhor, duas ovelhas do Senhor, o mar e o céu. E aí imagina que todos nós agora estamos num barco. E nós estamos andando pelo barco e o barco mexe, balança. E o mar tem um cheiro, tem um som próprio, é um ambiente muito particular. E nós estamos adentrando no mar. E a terra já ficou para trás, não dá nem para ver mais a areia. E nós estamos no mar. E aí, de repente, lá no fundo, aquela linha começa a levantar. A linha do horizonte começa a se mover para cima. E começam a vir ondas grandes. E o barulho começa a mudar, e a cor do céu começa a mudar também. E o céu fica mais escuro, e nuvens, e ventos, e o barco balança mais forte. E não é só o cheiro do mar, a água começa a bater nas paredes do nosso barco aqui, começa a respingar na gente, e você começa a ficar com medo, porque num ambiente desse você começa a olhar para os pescadores, que é o ambiente natural deles, e eles também estão com medo, que dá ainda mais medo. Então, você sabe que nós estamos sem controle aqui, isso aqui não é a terra, não tem o que fazer aqui, e a gente pode afogar aqui, e isso pode ser terrível. E as ondas estão bem perto, agora elas são bem maiores do que o barco, elas estão acima de nós. Quase não dá para ver o céu, só dá para ver a onda e o nosso medo. Está vindo o barulho da nossa embarcação? O comandante está tocando a buzina, pedindo socorro. Pode abrir os olhos, meus irmãos. É um sinal. Fala conosco, Senhor. As trombetas estão tocando. Gente, isso aconteceu de fato, assim. Isso era parte do discipulado de Jesus com eles. Jesus sabia que a tempestade viria. E tem pessoas ali nesse barco que entendem de barco, que entendem de tempo, entendem de maré, entendem de onda. E isso não foi suficiente para aplacar o medo. Não foi. Porque esse era um ambiente de insegurança, mesmo no lugar que eles conheciam. E você poderia pensar, será que é um ato irresponsável aqui de Jesus? Mesmo sabendo que uma tempestade se aproximava, ele vai num barco e que coisa imprudente. E corre o risco de vida e deixa os discípulos virem. Eles vêm e Jesus fala, quer vir, vem. Certo? Na verdade, Jesus Cristo programou esse encontro com eles em alto mar. E eu sei que não era um ato irresponsável de Jesus. Jesus estava cuidando de ensinar a eles e revelar coisas profundas que só se aprende em tempestades. Olha, a vida com Jesus Cristo não é uma vida assim, flat, sem problemas. Não é. O discipulado de Jesus é cheio de tempestades. E eu sei que quando a gente pensa em nossa carreira cristã, você não agenda no seu planejamento anual. Esse ano eu vou passar por 3 tempestades, talvez um no meio do ano, um no final do ano, que aí dá um fôlego entre uma e outra, e um temporal aqui, uma crise familiar talvez no final para fechar isso com chave de ouro, aí segue para o outro ano. Ninguém planeja isso, mas Jesus planeja. Você deveria se preparar para isso e aprender com as lições da tempestade. Jesus pegou os discípulos e olha, os seus discípulos eles são muito especiais para nós. Eles são os 12 apóstolos. E Jesus colocou eles em lugares muito difíceis, certo?
E o Senhor ama muito você. E por amar você, Ele vai te colocar em lugares muito difíceis. A nossa fé não é como outras experiências espirituais por aí, e que o grande objetivo é livrar você de todos os arranhões. Olha para Jesus. Contemple o Cristo crucificado e você vai entender o que é a nossa fé. Nós amamos um Cristo de dores, um homem de dor, um Cristo no Calvário. A beleza do Calvário é que Cristo se entrega e o amor, meus irmãos, tem cheiro de suor e sangue. Olha, você vai amadurecendo o que é o amor ao longo do tempo, certo? Aquele eu te amo bobo que você diz para a primeira pessoa que você amou e foi numa árvore lá e fez um coraçãozinho, é uma intuição maravilhosa, mas isso é tão bobo, não é não? As pessoas que estão casadas há muito tempo sabem que, dependendo da época do ano, da vida, é que você fez um coração com o nosso nome. A pessoa fala, e daí? Entendeu? E nós temos sede de outras coisas agora, certo? E você nem sabia o que você estava dizendo quando amava. Você nem me conhecia, entendeu? É isso aqui que você está vendo agora, que você ama. Uma boa aliança tem cicatrizes, tem arranhões. E outra, é chatíssimo uma história sem altos e baixos. Ninguém quer ouvir isso. Pensa essas histórias assim grandes, sei lá, Senhor dos Anéis, ou grandes histórias fantásticas e longas. Elas são cheias assim de convites para uma aventura e de pessoas que chegam no limite da vida, no limiar assim da paciência e do desespero, e aí uma coisa acontece, e aí repousa tudo, e quando você acha que acabou, não. Nada está ganho, e aí você volta de novo. E nós amamos essas histórias de superação, porque o amor mora aí. Já podiam pensar assim, eu consigo imaginar um Deus todo-poderoso que poderia fazer o que quisesse. E Deus poderia ter evitado o conflito lá de Adão e Eva com a maçã, e sei lá, e a gente tem vivido uma história assim, toda perfeita. O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para que o amor fosse revelado. Porque nós aprendemos também sobre o amor e sobre o bem, sobre a justiça, por contraste. Depois de passar a noite em claro, esperando a manhã chegar, os primeiros raios do sol. Aí você os ama. Quem já passou em sentinelas, acho que os vigias dos prédios, é que a maioria passa a noite dormindo, essa que é a verdade, mas imagina um vigia que não, e que ele vai embora de manhã, e ele vê primeiros raios da manhã chegando, e ele quer ir para casa, e ele observa assim, olha, está começando a manhã, em várias etapas, existem várias manhãs, na verdade, né? A primeira luz da manhã, e você ama aquilo, sabe? Quando você tem muita sede, um lugar que não tem água, e aí você encontra um simples copo d'água, e você ama mais o copo d'água, então o Senhor deixa as tempestades vir para aprimorar o seu amor. O Senhor não quer que você seja uma pessoa infantil, de um amor infantil. Deus não quer que um dia a gente vá procurar um bosque e fazer coraçãozinho com o meu nome e o dele. Ele quer que você o pergunte um dia, quem é esse? Que até o mar o obedece. Quem é esse? Quem é essa pessoa? E a identidade de Jesus é revelada, sabe? E até assim, os amigos que te abandonaram. E aí você encontra Jesus, que é um amigo perfeito, que não te abandona. E aqueles que perderam muitos amigos estão mais aptos a entender o valor da amizade de Jesus Cristo. Aqueles que foram violentados por quem deveria protegê-los. Certo? Aqueles que foram deixados por seus pais, e mãe, amigos, irmãos, e que têm dor e luto na alma de forma agoniante, as agruras da vida. Em momentos que as tempestades sobem ao ponto que você fala, é o meu fim. E aí Jesus vem e dá ordem a tudo isso para que se acalme. E o espanto aqui deles não é tipo assim, olha, não é só um alívio, é uma sombra ainda maior com ele, porque ele é maior que as ondas. Aquilo que me dá medo, ele tem domínio. Então, ele é mais espantoso. Isso que eu amo, isso que eu sirvo, que é Jesus, é maior que tudo. E Jesus, depois de ter feito e dado várias lições na terra,
E em vários lugares específicos, o Evangelho de João é assim, ele vai caminhando por lugares específicos e o Senhor domina aquilo. O Senhor domina o medo, domina a morte, domina o mal, domina o templo, domina os doutores da lei, domina tudo. E leva eles num lugar muito específico, que é o mar, onde todos eles tinham muito medo. Porque os pescadores eram tidos como grandes pessoas simples, ao mesmo tempo heróis, porque eles enfrentavam o mar. E há muitos salmos que falam dos vagalhões do mar. Existiam vários nomes de demônios para o mar. O mar, no Velho Testamento, é tão grande, e as águas eram assim, era um grande medo da alma de todo mundo. Que ninguém dominava o mar, não sabia o que tinha do lado de lá. Pescadores iam, não voltavam. E Jesus vai lá, no grande medo deles, naquele lugar de falta de controle, domínio completo. Leva eles lá de propósito, num lugar de fragilidade e de muito medo. O medo era real. Ele falou assim, o medo deles é, nós vamos morrer. Será que tu não vê? Acorda ele. Ele falou assim, olha, nós vamos morrer. E aí Jesus assim, fala assim, gente, acho que eles não entenderam ainda quem eu sou. Eu trouxe vocês aqui, onde vocês mais têm medo, para aprender uma lição. Que aquilo que te coloca muito medo, me obedece. Aquilo que te amedronta, eu chamo assim como um gatinho. Eu faço assim, ó, e isso acalma. O que é que põe medo em você? E nós temos muitos medos, né? Assim, nós somos uma sociedade amedrontada. E o número de entretenimentos que a gente produz é sintoma disso. Para esquecer os medos que nós carregamos. Essa sociedade do divertimento, a sociedade do fundo muito amedrontada. Tem medo de não dar certo, né? Seja lá o que for isso. Tem muitos medos, medo de si, medo do outro. Ser mulher no Brasil às vezes é amedrontador. Ser homem também, você coloca uma expectativa sobre nós, que você não tem o menor controle sobre isso. Certo? E são muitos medos na alma, e medos também sociais, você não sabe. Você vai sair de casa e voltar. São muitos medos, nós adoecemos. A pandemia mostrou nossa fragilidade. Uma coisa invisível, o vírus nos trancou em casa. E eu acho que, inclusive, nós conversamos pouco sobre isso. A gente só virou a página por medo. Medo. Nós todos estávamos trancados em casa por medo, sem saber o que ia acontecer do lado de lá. Eu tive medo de morrer também. E falar, Senhor, nós vamos morrer. Eu tenho filhos pequenos. O que nós vamos fazer? Ó, ter filho é carregar medos, não é não? Muitos medos. E minha filha mais nova começou a andar. E nós estamos num debate lá em casa. Criança andando, bênção ou maldição, entendeu? Porque é mais falta de controle, né? E nós não temos controle mesmo, são muitos medos, eu carrego muitos medos. A gente deixa os filhos na escola e eles choram, a gente chora mais, né? E a gente vai acumulando tantos medos, meus irmãos, e nós vamos confiar no Senhor. E o Senhor vai conosco, Ele dá a mão a gente de propósito, vamos lá. Naquela sala escura da sua alma que você teme entrar. Hoje nós iremos lá juntos. E você vai tremer, e o frio daquele lugar, e você olha para Jesus e Jesus dorme nessa sala. Ele não tem medo de nada, nada amedronta o nosso Senhor. E se você o clamar assim, salva-me, Ele fala, é claro, filho, é claro que eu te salvo. Eu só vim para te salvar, certo? Então você pode descansar, meus irmãos. Olha, eu sei que a gente se pergunta muito assim, o que nós podemos fazer para alcançar essa geração, essas coisas todas? Eu acho essas perguntas assim, cansativas também, mas tem dia que eu não quero salvar o mundo, eu só quero terminar o dia, fazer as crianças dormir, deitar, tomar um bom café, certo? Mas uma coisa eu sei, que se nós tivermos um olhar de remanso, as pessoas vão ficar chocadas, porque ninguém tem isso. Pessoas estão com medo da eleição, do que vai acontecer, da economia, dos vírus, da empresa não virar.
E eu vou contar uma coisa para vocês que me espantou muito. Eu aprendi tanto uma lição para a vida com uma irmã que eu nunca vi, não sei nem o nome. Eu lembro de que teve muita chuva numa região do Rio de Janeiro. Não lembro muito bem ao certo, e faz muito tempo. Não foi essas últimas enchentes, assim, faz muitos anos isso. E eu lembro que a repórter chegou lá e começou a filmar, e havia descido um barranco. Eu lembro que eu estava na hora do almoço e eu estava em pé, vendo o jornal e com o coração assim, muito afligido, porque perder tudo é muito dolorido. E nós brasileiros, nós trabalhamos muito, as pessoas trabalham muito, fomos um país de trabalhadores. Desde das pessoas do campo, as cidades, as pessoas acordam cedo para conquistar coisas muito simples. Não é uma vida fácil para a maioria, né? E ainda vem uma tragédia dessa do nada e leva todas as pessoas, e eu fiquei muito assim... Como essa tragédia agora no Rio Grande do Sul, é muito sofrimento e dor que a gente não consegue calcular. E eu estava em pé, em frente à TV, falando com a minha esposa, a gente tem que fazer alguma coisa. Já desenhando na cabeça uma campanha de doação. Falei, eu vou para lá. A reportagem nem acabou. Aí do nada, a repórter vai e começa a filmar uma pessoa, e ela estava assim com uma jardineira jeans e um coque na cabeça. Eu falei, cara, eu conheço esse tipo de ser humano. Essas irmãs do coque. Eu falei, essa entrevista vai dar errado. E aí começa a filmar a irmã e foi chegando assim, ela estava com aquele olhar assim de irmã do circo de oração, sabe? E talvez você conheça alguém assim. Aí a repórter chegou e falou com ela assim, foi a senhora que perdeu tudo? Ela deu uma virada para a câmera assim, e tipo assim, tudo não. Mas não é aquela casa sua, só a casa e o que havia dentro. Tudo não. Eu tenho Jesus Cristo. E a repórter, aí eu fiquei assim, eu sabia. É isso que eu espero dessas minhas irmãs. Nosso povo é tenso. Nós somos complicadíssimos, entendeu? De entender. Nós carregamos algo em nós, algo sublime do Senhor, e algumas pessoas já passaram por tantas tempestades, elas já aprenderam. Olha, a onda levanta na minha frente e ela de repente dá medo, e minhas carnes elas começam a balançar, mas eu já estou afogada por dentro. Eu fui batizada, eu estou cheio do Espírito, nada mais me afoga, eu já fui afogado uma vez, eu já morri para essa vida. Está tudo certo, pode vir, onda. Acabou, Jéssica? É só isso que você tem? Vai precisar de um pouco mais para nos assustar. E a irmã olhou assim e falou assim, olha só, eu tenho Jesus, minha filha. Você tem? E, gente, ela começou... E a repórter ficou assim, perdida com o microfone na mão. E aí o câmera mudou, assim, começou a filmar um barro, um guarda-roupa todo estalhaçado, e aqui um tecladinho de fundo, e o microfone foi indo embora, deu para ouvir a voz dela ainda, assim, a última coisa que ela assim, tem ou não tem? E eu fiquei em casa, assim, eu nem sou disso, mas eu fiquei assim, cara, glória a Deus, gritando na janela, aleluia, tem ou não tem? Nós temos Jesus Cristo. Meus irmãos, mas isso é real. Nós deveríamos ser assim. Nos dias mais difíceis, em casa, em vez de murmurar, a gente deveria juntar a família. Vamos dar as mãos e vamos clamar ao Senhor. A quem pode resolver as coisas, Senhor, socorre-nos. Socorre-nos. Eu aprendi a orar por aí. Meu filho tinha um problema. Um dia a gente estava dando banho nele, aí subiu um caroço assim, na virilha, e que eu não abaixava por nada. Aí ele tinha uma hérnia, uma falha na formação, assim, ele teve isso. E aí eu fui no médico, ele falou assim, olha, isso é normal, demora um tempo para poder operar pelo SUS e tal, mas ele vai sentir dor, às vezes ele vomitar, porque enclausurou e isso é perigoso, etc, etc. Tal. E eu morri de medo. Eu falei, isso é perigoso? Aí o médico falou assim, olha, é e não é, então não é ou não é? Meu coração não dá conta mais dessa dúvida aí, senhor. Ele falou, calma, vai dar certo, pai, paizinho, vai dar certo e tal. Mas aí tem dia que meu filho começou a chorar de dor e vomitar. E eu corri com ele para o hospital. E ele me vomitava todo, eu morrendo de medo. Que é o meu garoto. E chegando lá, esse negócio entrava para o lugar de novo. Aí o médico não, o que fazer? Tem que esperar na próxima vez. Se travar de novo, a gente opera na hora. Você não tem que esperar. Isso aconteceu muitas vezes.
Eu não aguentava mais isso, entendeu? Eu nem dormia mais, eu ficava lá da cama dele esperando isso acontecer de novo, assim, sabe? E a gente começou a orar. E falou assim, olha, filho, nós vamos aprender a orar juntos. E a gente orou muito, indo da nossa casa para o hospital, assim, sabe? E até que isso se resolveu, graças a Deus, e que alívio, né, cara? E você começa assim, quanto mais adulto você fica, mais pessoas você ama, alguns medos vão se qualificando. Eu era tão corajoso, gente, há pouco tempo atrás. Agora eu já não sei mais, entendeu? E ele entrando lá para operar, o cara falou assim, olha, isso é uma operação muito simples, relaxa, pai. Mas você tem que assinar esses termos aqui. Eu comecei a ler os termos, ele falou assim, gente, e se caso ele morrer, e etc. Eu falei, cara, não quero assinar isso não. Eu quero que você vá e volte com ele. Ele falou que era simples, não vai ter que assinar isso aí, tem anestesia, etc. E tal. E ele foi. E aí, depois que a porta se abria, o médico vinha, aí ele, né, não era comigo, né? Eu falei, gente, por que está demorando tanto e tal? Eu fiquei muito aflito, comecei a orar. Senhor, socorre-me, né? E aí teve uma criança que teve uma complicação. E aí o médico veio com a cara assim de complicação e falou assim, mãe, tem que te falar uma coisa. A mãe o quê? Olha, teve uma complicação. Vamos lá para dentro urgente. Caso grave. E eu fiquei lá sozinho naquele lugar. Falei, meu Deus do céu, eu vou entrar aí, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, olha, a verdade é que eu estou diante de uma onda enorme, eu não sei o que fazer, Jesus. Socorre-me, eu confio no Senhor. E eu segurei na mão de Jesus. E eu fiquei cantando pelo corredor. E eu não sou bom cantando, entendeu? Eu acho que o Senhor falou assim, vou resolver isso logo para ele parar de cantar. Porque os anjos, Senhor, resolve. Nós não aguentamos mais. Nós precisamos confiar no Senhor, meus irmãos. Amém? E as tempestades virão. Não tem como a gente planejar isso, mas elas virão. E você tem que aprender a saber o que fazer quando as tempestades virem. Quando você perceber assim, olha, estamos numa tempestade. Isso quer dizer que deu tudo errado? Não. Pode ser que o Senhor queira nos mostrar uma lição, nos mostrar um pouco mais do seu amor, de quem Ele é. Amém? Graças a Deus. Eu quero ler um outro versículo para vocês, mas depois, no final. Certo? E eu vou falar algumas coisas aqui, compartilhar, e depois a gente lê o texto bíblico. Certo? Mas eu espero que você já esteja convertido a isso. Estou fazendo um apelo antes. E é isso. Porque eu percebi uma coisa no nosso tempo, que as maioria das pessoas elas estão sempre cansadas e exaustas e elas trabalham muito. Meus amigos, assim, quanto mais jovens, parecem mais cansados. E a nossa geração nossa, elas às vezes compra as coisas primeiro que seus pais, mas adoece mais também, certo? Eu tenho muitos amigos, eles estão sempre com a mochila nas costas, viajam o mundo inteiro, mas os remédios estão sempre na bolsa. E essas mochilas parecem às vezes que vocês estão em fuga. Sabe? Não é um turista, é alguém fugindo. Sabe lá Deus do quê? E isso me fez perceber que nós carregamos um mal terrível, silencioso, que é um tipo de autotirania. Uma autocobrança. Nós viramos uma sociedade do desempenho. E a gente se esmaga cobrando coisas que ninguém cobrou. E antes nós tínhamos uma coisa assim, antes nós, assim, a humanidade, né, gente? Mas havia cristalizações sociais, então o filho do sapateiro era sapateiro. Ele não tinha que passar por essa aflição de escolher o que fazer para o bem e para o mal. Muita gente assim, pô, eu era um artista, mas eu estou fazendo sapato. Mas nós não carregamos mais isso. As pessoas, desde que nascem, elas falam assim, olha, seja o que você quiser, faz o que te faz feliz. E isso não nos deixou mais felizes, nos deixou mais aflitos e ansiosos. Nós nunca consumimos tanto remédio para ansiedade e até culto para ansiedade. Tem gente que vem para o culto para ver se dá uma relaxada, como se o culto fosse um ansiolítico, sei lá. E vai para o retiro espiritual para ver se ele dá uma chapada, assim, para dar uma relaxada, entendeu? E, gente, nós estamos com problemas sérios para resolver. Nós somos uma geração de pessoas muito adoecidas. E eu acho que a gente tem um problema. E, assim, eu lembro que a campanha e não é sobre política, tá, gente? Só sobre a campanha publicitária do Barack Obama, era sim, nós podemos. Não é isso? Sim, nós podemos. Eu lembro que perguntaram para ele, podemos o quê? Aí ele disse, o que quisermos. Tá. E as pessoas votaram nele. Pô, então vamos nessa. Gente, eu sei que assim, nós carregamos isso assim, de vez em quando. Acho que a gente quando está muito mal, tudo que você precisa é de uma dose de ânimo ainda maior, entendeu? Porque você já tem... né, você precisa da humilhação, né, também. Então, você precisa estar motivado para poder ir lá e
sofrer mais um pouco às vezes. Mas olha, nós estamos carregados de uma crença que eu acho que é danosa, porque ela conflita com a esperança cristã. Por quê? Nós viramos senhores de nós mesmos, como se nós estamos construindo a nossa paz, a nossa salvação com o nosso esforço. Eu acho terrível e um fracasso assim, da nossa sociedade, da igreja, quando a gente vê aqueles jovens sofrendo na porta da prova do Enem. E eles nunca sofreram tanto, e alguns caem no chão, é se debater, e aquele clima de guerra entre eles, assim, tipo, tô acertando aqui, hein? Entendeu? E um olha para o outro com aquele clima de tensão, assim. Eles são soldados do conhecimento, uns para ocupar o mercado de trabalho, como se isso fosse a própria salvação. Nossa felicidade não está aí. Nós deveríamos enviar jovens para todos os lugares descansados, porque nossa vida foi resolvida na cruz. É o que nós cantamos, é o que nós pregamos, é o que nós acreditamos. E nenhuma profissão irá me salvar. Nós temos essa confiança de mesmo que uma avalanche de lama tome tudo. Eu vou na cara de um repórter e falo assim: você tem Jesus, filha? Tem ou não tem? Entende? Nós somos esse tipo de gente, meus irmãos. Nós vamos trocar o nosso medo por uma confiança absoluta em Jesus Cristo. Gente, nosso Senhor virá. Ele foi preparar um lugar para nós. Nós somos salvos. Salvos. A nossa felicidade é o próprio Cristo, nós o temos. Por que tantas aflições? Por que tanto medo? Nós temos o Senhor. E eu me lembro de ouvir algo assim naquele corredor do hospital, a voz do Senhor me dizendo assim: olha, você tem a mim. Você tem tudo agora. Entende? E há bem pouco tempo atrás eu passei um momento muito difícil, emocionalmente muito difícil. E eu sempre me achei muito forte e eu acabei deprimindo. E a depressão é uma coisa que não estava nos meus planos, assim, entendeu? Não coloquei na minha agenda, vacilei, fui garoto. Mas ela veio, entendeu? E aí foi muito difícil, porque eu sou um pastor, e eu não sou só pastor, eu sou pastor de pastores, eu sou um bispo deprimido. E teve um dia, assim, eu não conseguia fazer mais nada, e eu fiquei ausente de todas as minhas tarefas, eu cancelei todas as viagens, todos os aconselhamentos. Eu disse para a minha igreja assim: ó, sejam maduros, não contem comigo agora. Eu não posso. Vocês têm Jesus. Se virem. Cuidem uns dos outros. Vocês têm a Bíblia. Eu espero que quem estudou durante anos sirva de alguma coisa. Eu preciso descansar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso de silêncio, de afastamento e claro, numa casa com 3 crianças. Então, pouco silêncio, pouco afastamento e muita oração. E eu só fiz orar esse tempo e eu comprei uma Bíblia, inclusive é essa. Eu comprei uma Bíblia nova para ler e eu comecei a ler e teve um dia que eu não consegui nem ler a Bíblia, nem falar nada. Eu tenho no meu quarto lá, assim, um quarto para estudar e orar, uma poltrona, e eu sentei lá de manhã e eu abri a Bíblia e eu fiquei calado, eu não consegui falar nada. E eu fiquei horas lá, fiquei muitas horas, e entrou a tarde, e a Bíblia aberta. Eu estava cansado já de tentar ler uma linha, eu não consegui. Aí eu fechei. E eu falei: Senhor, eu não consigo. E me veio uma paz terrível, sublime sobre mim. E o Senhor estava comigo esse tempo todo, Ele não me pediu nada. Ele falou assim: olha, eu não estou querendo que você lê para mim, eu sei ler, entendeu? Eu, assim, tu não é meu professor e suas orações devem ser, assim, enfadonhas e ainda bem que você não falou nada. Mas o Senhor estava comigo, sabe? E eu senti que o Senhor estava comigo e Ele não me pediu nada, não cobrou nada, só que eu o desejasse, e eu desejei. E no final eu entendi que o Senhor é um Pai muito bondoso, meus irmãos, e que nós nos estressamos porque a gente nem sempre é um bom filho. O Senhor está conosco. Relaxe. Viva como alguém que foi salvo. Não como alguém que acorda segunda-feira. Vamos lá! Você tem que estar animado com as suas tarefas, mas não para se salvar. Não se anime para se salvar. Não dispute com a obra do Senhor. Não saia de casa para construir a sua felicidade. Você não encontrará. Não saia de casa para construir a paz.
Você não pode construir uma paz perfeita para os seus filhos, só o Senhor pode dar. Você não pode construir um paraíso para você. O seu paraíso é um inferno. Eu não quero ir para o seu paraíso. O Senhor tem um próprio para nós. O Senhor construiu um lar para nós. Esse lar é no Senhor. O Senhor se fez morada e fala: olha, habita em mim. Eu sou um bom lugar para você ficar. Eu sou um lugar bom para você entrar e descansar. Eu sou a sua própria tenda. O Senhor se fez uma tenda para guardar todos nós, meus irmãos. Precisamos ser uma comunidade sem tensões. O diabo nos engana. Sabe, você não precisa ser um cristão cheio de tensões desnecessárias, porque o Senhor já salvou você. Viva como alguém que é salvo. Durma hoje como alguém que foi salvo. Deixe as suas aflições falarem mais baixo do que o amor do seu Senhor e durma em paz. Esse vai ser um testemunho grande para essa geração. Os cristãos dormem. Dormem como quem foi salvo. Eles têm tempo. Tempo para amar. Tempo para observar as coisas que Deus fez. Tempo para ser comunidade. Tempo para o discipulado. Tempo para observar bem as tempestades e aprender as lições. Gente, não seja senhor de si mesmo. Nós trocamos essa coisa assim. Não temos mais um papa dizendo toda a verdade de Deus. E cada um virou o papa de si mesmo. Olha, é muito ruim você ser um teólogo de si mesmo. Você não tem condições de fazer isso. Confia na tua igreja. Confia no pastoreio dessa igreja local. Confia nos seus pastores. Relaxa. Sabe, é muito difícil você... Sabe, nossa geração fica ninando a si mesmo, como se fosse pai e mãe de si mesmo. Eu não preciso de ninguém, aí estou sozinho por opção. Isso não está certo, meus irmãos. Essa cultura cansa. Olha, ter que interpretar personagens, ser original o tempo todo é uma tragédia. Ser alguém comum é uma bênção. O Chesterton disse isso, né? A coisa mais maravilhosa do mundo é um homem comum, com a sua mulher comum e seus filhos comuns. Em paz. Vive em paz. E aí, depois disso, produza coisas. Trabalhe em paz. Faça negócios. Feche acordos. Faça novos desenhos. Dance mais. Em paz. Como alguém que foi salvo. Não como alguém que quer construir a sua própria tenda. Sabe esse lugar ao sol? Nós já estamos lá, queridos. O cume da existência é Jesus Cristo. E você já tem. Se você não é feliz hoje, não vai ser amanhã. Porque tudo que está disponível para você ser feliz é Jesus Cristo e você pode tê-lo agora. Nossa felicidade não é amanhã. Não tem nada mais que você possa fazer, nenhum título, nenhuma relação, nada. Nós somos felizes, por isso casamos. Felizes, por isso empreendemos, por isso cuidamos, por isso plantamos igreja, por isso pintamos, desenhamos, poetizamos. Não como aqueles que, se a carreira não der certo, eles não têm mais nada. Mas nós temos tudo. Então podemos fazer as coisas com o ombro descansado, amém? Então, deixa eu ler esse versículo para vocês, que diz assim. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Gente, o Senhor é a nossa salvação. Isso não pode ser só uma poesia, uma canção. Isso tem que ser uma verdade para o nosso coração, para nossas emoções. Nós temos que andar no ritmo do Senhor. Nós vamos no ritmo do reino de Jesus. Nós não estamos com pressa. Já está tudo resolvido na cruz. A minha vida foi resolvida na cruz. Em prova nenhuma, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Minha vida já foi resolvida na cruz. Então eu posso descansar. Eu me glorio das histórias que eu não vivi, mas das histórias do meu Senhor. O homem perfeito que eu deveria ser não fui, Jesus foi no meu lugar. Ele pegou os distintivos dele de justo, de verdadeiro, e cravou no seu peito.
Então você carrega valores que vêm do próprio Senhor para você. Então não é confiado na sua história, na sua alta moralidade, na sua performance. Eu descanso e me deleito e me glorio na história do meu Senhor. Nós somos ovelhas, gente. Tenha um coração de ovelha, uma mente de ovelha. Olha para o seu Senhor com confiança e fala: Senhor, o que tu fará hoje? Onde tu vai estar? É lá que eu quero estar. Seja uma tempestade, ou seja debaixo de uma árvore, como no Salmo 23, vendo o Senhor transbordar o meu vinho, dizendo assim: olha, está vendo os seus perseguidores? Estão todos calados. E eu te servindo, você é passivo ali no Salmo 23. Eu amo isso, o Senhor que vem e fala assim: ó, para com essa bagunça aí. Eu só quero que você cale a boca, senta e deixa eu encher a tua taça, que significa alegria, unção. Eu cuido de você. Amém. Obrigado, Senhor. Senhor, nós não merecemos isso. Obrigado por tua paz aí. Obrigado por teu amor. Teu amor é tão sublime. Nos cobre com tua paz, Jesus. Perdoa toda a nossa insistência em não aceitar todo o teu cuidado e amor e tua paz sobre nós, Senhor. Que nós sejamos um testemunho para o mundo de que seguir o Senhor vale a pena. E nós podemos provar isso. Nós acordamos com confiança e dormimos em paz, porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. É nóis.